Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Como já adiantei, nesse texto nós temos o segundo relato acerca da conversão do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 9 nós falamos do primeiro relato e hoje, já alguns meses depois, nós chegamos no capítulo 22 e vamos ver 25 anos depois, cerca de 25 anos depois da estrada de Damasco, Paulo em Jerusalém, agora diante do povo judeu que queria matá-lo, mais uma vez falando sobre a sua transformação de vida, falando sobre a sua conversão. Muita coisa aconteceu desde então. Muita coisa. Nós temos tido o privilégio de ver um pouco da vida deste homem após o encontro na estrada para Damasco. Eu quero que você acompanhe silenciosamente a leitura em sua Bíblia. Nós leremos até o versículo de número 29. Aqui, Paulo apresentando a sua defesa diante do povo judeu. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? O Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me
E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Até aqui, irmãos, faremos a leitura no texto bíblico. Peço a você que mais uma vez eleve aos céus o seu pensamento e falaremos com Deus em uma breve oração. Senhor, obrigado pela palavra que foi lida, ela é a palavra do Senhor. Nós cremos assim. E pedimos ao Senhor mais uma vez, que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça de entendê-la, de absorvê-la na nossa vida, e que ela possa frutificar o fruto que o Senhor mesmo designou para essa noite, na vida desta igreja, na vida de cada pessoa aqui presente. Nós confiamos no Teu Espírito Santo e declaramos mais uma vez que dependemos total
e exclusivamente dele. Em nome do Jesus, a quem Paulo servia e que pela graça nós conhecemos, é que oramos. Amém. Paulo, prisioneiro de Cristo, falamos a respeito desse tema na semana passada, começamos a falar e prosseguiremos hoje. Nós vimos na semana passada quando Paulo, chegando a Jerusalém, estando no templo, lá no átrio das mulheres, depois de ter anuído ao conselho de Tiago e dos presbíteros que com ele se reuniram, dizendo acerca dos judeus que não tolerariam a presença dele ali, Paulo estava no templo, encerrando um período de 7 dias de voto. Ele havia pagado as despesas dos votos daquelas 4 pessoas também, e lá estava Paulo, flexível, em amor, cedendo para tentar conquistar o coração daqueles irmãos, com o sonho de ver a igreja de Deus unida, cristãos gentios e cristãos judeus, servindo em um só Espírito, a um só Senhor, a um só Deus. Para isso, Paulo havia ido a Jerusalém, depois de por muito tempo ter organizado um movimento nas igrejas gentílicas, principalmente da Macedônia e da Acaia, para levantar oferta para os irmãos pobres das igrejas da Judéia. E lá ele estava. Era esse o seu propósito. E quando ele estava no templo, ele foi falsamente acusado de ter profanado o templo, introduzindo um gentio, onde um gentio não podia ser introduzido no templo, após as muretas do átrio ou do pátio dos gentios. Isso ele não havia feito, mas foi falsamente acusado, incitados pelos judeus que vieram lá de Éfeso, na Ásia. Os demais judeus ortodoxos perderam o sentido por causa da paixão que os cegava, agarraram Paulo, o lançaram para fora do templo, fecharam as portas e começaram a linchar Paulo, espancá-lo ali. Eu penso, irmãos, numa multidão ali, pressionando aquele homem já no chão, chutando-o, sem olhar onde, e ele tentando se defender ali no chão, mas sendo espancado. E a ideia era ser espancado até a morte. Era essa a pena de quem profanasse o templo. É claro que não era devida a Paulo, o julgamento era falso, a pena, a acusação era indevida, mas isso eles estavam fazendo. Não era hora de Paulo partir. Ele ainda precisava proclamar o evangelho a reis e a gentios. Ele ainda precisava ir até Roma, comparecer diante de César. Na fortaleza Antônia, soldados viram o que estava acontecendo. Era uma construção contígua ao templo, e ali eles foram logo avisar o comandante Cláudio Lísias, que desceu com centuriões, e logo chegou, desbaratando aquela multidão, e tomou Paulo, achando que havia feito uma prisão de um procurado da justiça judaica, um líder egípcio, que há 3 anos havia feito um arruacéu em Jerusalém, comandando 4.000 sicários,
Mas de repente Paulo conversa ali, quando ele pôde ouvir a voz de Paulo, ele se assustou. Olha, você fala o grego? E Paulo então se apresentou a ele. Ele decidiu, por causa da multidão, levar Paulo para a fortaleza Antônia. E eles já estavam na escadaria, já estavam subindo para a fortaleza, quando Paulo pergunta a Cláudio Lísias, o comandante daquela coorte ali, que estava naquele momento de festa, aquartelada na fortaleza para evitar momentos assim que eram muito comuns em Jerusalém. E ele pergunta então ao comandante se ele poderia dizer algo. Rogo-te que me permitas falar ao povo. E Cláudio Lísias permitiu. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo. Aí nós chegamos então, irmãos, no nosso texto, e nós vamos ver a pré-defesa, a defesa e o pós-defesa. Vamos ver como Paulo lidou com aquele povo antes de apresentar a defesa. Vamos ver a defesa sendo apresentada, a sua apologia, e vamos ver o que aconteceu após ele ter apresentado a sua defesa. Em primeiro lugar, a pré-defesa. Vejam como Paulo se dirige àqueles homens que agora há pouco, minutos antes, o estavam linchando. Talvez sangrando, com hematomas. Paulo se dirige àquele povo, àqueles judeus, de forma muito respeitosa. Ele lhes diz: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Irmãos e pais, gentil e amorosamente, ele se dirige àqueles que queriam matá-lo, e de fato só não o fizeram porque foram impedidos. Irmãos e pais. Paulo não via aqueles homens como inimigos, ele os amava. Ele chegou a dizer que o desejo do coração dele era até mesmo ser anátema, separado de Cristo, por amor de seus irmãos judeus. Ele os amava profundamente em Cristo Jesus, porque ele havia sido um deles, cego como eles, perdido como eles. Ele entendia o que era ser um judeu ortodoxo radical. Ele os amava profundamente, não os via como inimigos. E se dirigiu a eles com total respeito, gentileza, sensibilidade. Irmãos, eu os considero como a mim mesmo. Pais, eu os considero superiores a mim. Anciãos, líderes, aos quais eu me submeto. Ouvi agora a minha defesa perante vós. E Paulo prosseguiu. A introdução foi feita em língua hebraica ou possivelmente aramaica, um dialeto do hebraico. E quando eles perceberam que Paulo estava falando em aramaico, eles guardaram ainda maior silêncio. Paulo quis falar na língua materna, na língua do coração daquele povo, na língua que todos dominavam bem.
Ele não quis falar em grego, que seria a língua formal. Ele quis falar na língua do coração. E quando eles perceberam que ele falava na língua do coração, eles guardaram ainda maior silêncio. E Paulo continuou. Então vem o segundo ponto, a defesa. Dentro da defesa, um primeiro momento, Paulo declara: eu continuo como vocês em muitos aspectos. Eu continuo como vocês em muitos aspectos. No versículo de número 13 ele diz: eu sou judeu, como vocês. Eu sou judeu, nascido em Tarso, mas criado em Jerusalém. Eu fui criado aqui, gente, nessa cidade. Os mais antigos certamente vão se lembrar de mim. Eu fui criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, mestre eminente, líder da escola rabínica de Hilel, homem profundamente considerado dentro do povo judeu daquela época, um grande líder. Quando nós voltamos lá para Atos 5, nós vemos uma palavra deste homem, Atos 5, versículo de número 34, quando a igreja estava começando, logo após Pentecoste, quando os líderes judeus estavam sem saber o que fazer com aquele movimento, como cercear aquele movimento que tinha um poder diferente dos outros, até então manifestados ali. Em Atos 5, versículo 34, nós lemos uma seguinte palavra: mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, o mestre Gamaliel, altamente respeitado, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e ele pediu um particular ali. E ele deu um conselho para o sinédrio, para os líderes juízes judeus, e o conselho foi seguido. Um homem que era acatado. E Paulo, então, ele segue dizendo: olha, eu fui criado nesta cidade, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, eu fui zeloso como vocês são hoje pela lei. E como eu fui zeloso, eu sei o que está na mente e no coração de vocês, porque eu já estive do lado daí, eu já estive do lado de vocês. Ele prossegue dizendo: eu participei da morte de muitos, eu participei da morte de muitos, eu persegui este caminho, e o caminho aqui, denominação ao cristianismo. Os judeus ortodoxos consideravam uma seita, mas ele disse: eu persegui este caminho até a morte, prendendo, metendo em cárceres homens e mulheres. No capítulo 26, quando o texto, pela terceira vez, vai falar sobre a experiência de conversão de Paulo, ele vai dizer que ele dava consentimento para a morte de pessoas que eram presas por estarem pregando o evangelho, pregando o cristianismo. Participei da morte de muitos. Há testemunhas disso. Há testemunhas disso entre vocês. O sumo sacerdote pode testemunhar. Não era mais o mesmo sumo sacerdote da época dele, mas conhecedor da história, podia testemunhar. E todos os anciãos, depois de 25 anos,
Certamente havia ainda alguns ali remanescentes que conheceram Paulo, o garoto prodígio, o líder judeu que estava despontando como o grande perseguidor, fariseu. E ele então diz: eu recebi cartas para os irmãos, eu iria até Damasco, e chegando lá eu iria às sinagogas, para perceber alguns desviados, alguns judeus que estivessem flertando com o caminho. Eu tinha a autoridade do sinédrio, de pegar essas pessoas, de amarrá-las, de bater nelas e de trazê-las presas para Jerusalém. E eu ia para Damasco, no propósito de fazer isso, para punir essas pessoas. Isso há 25 anos. Eu continuo como vocês em muitos aspectos, mas ele prossegue dentro de sua defesa. Ele vai dizer: em outros aspectos, porém, fui irresistivelmente transformado. Em outros aspectos, porém, fui irresistivelmente transformado. Não fui algo que eu busquei, não fui algo que eu quis, não foi algo que eu escolhi. Não pensei por mim mesmo em fazer isso, em mudar de vida, nada partiu de mim. Eu fui transformado. A partir do versículo 6 até o versículo 11. Enquanto ele se dirigia para Damasco com o objetivo de perseguir os cristãos, ele diz que já perto da cidade, quase ao meio-dia, naquele momento de sol forte, sol a pino, repentinamente, do nada, sem que ele pudesse prever, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor dele. E ele contando isso para o povo: olha, grande luz brilhou ao redor de mim. Talvez ele falando e se lembrando daqueles momentos inapagáveis, na mente dele, ele vendo aquilo de novo, ele sentindo aquilo de novo, de tão forte que foi, de tão marcante que foi. A luz brilhou muito forte, brilhou ao meu redor. E quando essa luz brilhou, o fulgor era tão grande que eu caí por terra. Eu fui lançado, eu fui nocauteado. E ouvi uma voz como de trovão, uma voz que me estremeceu. Eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu agora no chão, só vendo o clarão, não vendo mais nada, aquela voz atemorizante, eu só pude responder: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E ele então teve como resposta: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele prossegue no versículo 9 dizendo: os que estavam comigo viram a luz, eles puderam ver a luz, o brilho, eles ouviram a voz, uma voz assustadora, aterrorizante,
Contudo, não perceberam o sentido da voz de quem falava com ele. O sentido não foi entendido, mas eles ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Jesus não se revelou aos outros, se revelou a Paulo ali, se revelou a Saulo apenas. Então, versículo 10, perguntei, vejam, irmãos, que ele se coloca totalmente submisso, ele entendia que alguma coisa mais forte do que ele estava acontecendo, alguma coisa irresistivelmente forte estava acontecendo com ele, e mais uma vez ele perguntou, agora ele disse, primeiro ele havia perguntado, quem és tu, Senhor? Alguém que tem autoridade, alguém que tem poder, quem és tu, Senhor? Agora ele pergunta, que farei, Senhor? O que farei? O que o Senhor espera de mim? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Você faz o seguinte, Saulo, prossegue sua viagem, completa seu destino, entre em Damasco, mas lá será diferente, você receberá instruções, não será aquilo que você pretendia fazer, será diferente. E no versículo de número 11, ele diz, tendo ficado cego, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Em outros aspectos, fui irresistivelmente transformado. Eu continuo como vocês em muitos aspectos, mas em outros eu fui transformado. Irmãos, Paulo estava querendo dizer para aqueles judeus que queriam matá-lo, gente, o que aconteceu não foi iniciativa minha. O que aconteceu foi da parte do próprio Senhor Jesus, a quem eu perseguia. Eu fui vencido. Eu gosto de falar dessa forma, porque Paulo está colocando a sua fraqueza em destaque. Eu fui vencido. Eu fui lançado por terra. Eu fui transformado irresistivelmente. A graça transbordou. Eu era blasfemo, arrogante, perseguidor. Eu me tornei um animalzinho acuado, eu não tive o que fazer. E ele prossegue dentro de sua defesa, falando sobre o seu comissionamento. Versículos 12 a 16. O seu comissionamento, em primeiro lugar, dentro do comissionamento, o servo do Senhor e depois o Senhor do servo. O servo do Senhor, versículos 12 a 16. E no versículo 12, então, nós vemos que Deus introduziu alguém de carne e osso. Saulo havia sido chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo glorificado, ele ouviu uma palavra da boca do justo, ele foi comissionado pelo justo, pelo Senhor Jesus, mas agora ele deveria entender que ele era parte de um corpo humano, um corpo místico, o corpo de Cristo, e Deus envia até a rua direita, onde ele estava hospedado em Damasco, um homem que no início ficou assustado com aquilo que Deus tinha para ele de tarefa, e Deus então disse para um crente, um servo de Jesus Cristo, que servia a Jesus, que havia sido chamado pelo Evangelho, e estava em Damasco, e frequentava a sinagoga judaica.
um homem chamado Ananias. E o nome Ananias significa Deus tem sido clemente, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido gracioso. O nome é bem sugestivo para aquilo que estava acontecendo. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Um homem que segue a lei, um homem que segue Moisés, um judeu que segue a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ananias, um judeu como vocês, que também tinha sido vencido por Cristo. Ele foi até mim, ele foi me procurar, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão. No capítulo 9 nós destacamos esse ponto, gente. Ele tinha ido para prender essas pessoas, e Ananias o saúda como irmão. Saulo, irmão. Eu creio que ali Saulo, todo constrangido, todo vencido pela graça, vencido pelo amor, abaixou sua cabeça, não tinha o que falar, não tinha o que fazer. Saulo, irmão, e Ananias coloca sua mão sobre Saulo e ora por ele, dizendo: recebe novamente a vista. Na mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Ele viu Ananias, ele viu este homem de Deus, seu irmão em Cristo. E Ananias então lhe disse: o Deus de nossos pais. Vejam só este ponto dentro da defesa de Saulo. Ele está dizendo que ele não estava ali contrário ao Deus dos judeus. Ele era submisso ao Deus dos judeus também. Ananias era judeu, Ananias servia o Deus dos pais, Ananias guardava a lei, mas havia se convertido ao cristianismo, era judeu cristão. O Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca. Guardem esses verbos aí, eles vão se repetir com algumas variações no prosseguimento do texto. Conhecer a vontade, ver o justo, ouvir uma voz da sua própria boca. Aqui o texto fala sobre a eleição incondicional. Ele foi escolhido por Deus. Deus o escolheu, não por obras de justiça praticadas por ele. Não. Mas segundo a vontade soberana de Deus. Ele te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca, terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, a vida agora é nova, sua vida foi transformada, o batismo será sinal dessa transformação. Lava os teus pecados, entenda que o justo já te purificou, o justo já te justificou. Lava os teus pecados, invocando o nome dEle. Invoca o nome dEle, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. O comissionamento. O servo do Senhor, Ananias, foi até Paulo, ou até Saulo. Teve este momento maravilhoso, onde ele se viu parte do corpo de Cristo,
Mas no prosseguimento do texto, nós vamos ver mais uma orientação recebida agora por parte do próprio Senhor do servo, do próprio Senhor Jesus. Versículos 17 a 21. A partir do versículo 17, o texto diz: tendo eu voltado para Jerusalém, ele retornou para Jerusalém, e ele diz que ele orava no templo, naquele mesmo templo do qual ele havia sido agora há pouco expulso, enxotado, onde ele quase foi linchado. Tendo eu voltado para Jerusalém há 25 anos, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, o Senhor que falava com ele, que já havia falado no caminho para Damasco: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Saulo pensou que as coisas seriam dessa forma, ele voltaria para Jerusalém, ele diria para os judeus o que havia acontecido com ele, e eles receberiam o testemunho dele, e ficariam como ele, convertidos ao cristianismo, convertidos ao Senhor. E o Senhor disse: não, não é hora, eles não receberão o teu testemunho a meu respeito. Não é hora, eu tenho outros planos. Eu disse: Senhor, Senhor, mas eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Eles sabem que eu era assim, eles sabem por que é que eu fui a Damasco, eles sabem que quando se derramava o sangue de Estevão, ele menciona Estevão, lá do capítulo 6, do capítulo 7, quando pela primeira vez o nome Saulo é citado em Atos, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas o Senhor do servo disse para ele: vai, o que eu quero é isso. Eu sou Senhor e você é servo. Vai. Percebam, irmãos, que Paulo está mostrando para os judeus o seguinte: gente, não foi eu que escolhi pregar para gentios. Eu não optei, eu não dei essa ideia a Deus. Olha, eu não dei essa ideia para o Senhor, eu não dei essa ideia para o Cristo ressuscitado. Olha, eu quero pregar a gentios. Não. Foi Ele. Foi Ele que me mandou. Na verdade, eu queria estar entre vocês, eu queria estar pregando para vocês, mas Ele me enviou e disse: vai, eu te enviarei para longe, aos gentios. Ele termina a sua defesa. Na verdade, não é que termina, ele foi interrompido aqui. A sua defesa foi finalizada por uma crise de histeria coletiva dos judeus. Os judeus se consideravam uma raça superior. Os judeus agradeciam a Deus: graças te dou porque não nasci gentio, não nasci samaritano. Alguns chegavam a dizer: porque não nasci mulher. Os judeus se achavam superiores, eles não lidavam com gentios, não andavam com gentios, não iam à casa de gentios. E quando Paulo chega nesse ponto e diz: olha, Deus me enviou aos gentios, ele foi interrompido. Na verdade, você vai se lembrar que ele foi acusado, e tudo começou quando eles acusaram falsamente Paulo de ter introduzido um gentio no templo, de ter introduzido o efésio Trófimo no templo. A defesa termina, a defesa acaba, ele foi interrompido, e nós chegamos ao final pós-defesa. O que aconteceu
pós-defesa de Paulo. A partir do versículo de número 22, ouviram-no até esta palavra. Até aqui eles ouviram. Até aqui eles deram conta de ouvir. Mas quando ele falou que ele havia sido enviado por Deus, o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, quando ele disse que esse Deus o enviou aos gentios, eles irromperam numa fúria descontrolada, obsessão cega. Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva, ele deve morrer, ele deve morrer. E eles ficaram desnorteados ali, descontrolados, gritando, arrojando de si as suas capas, rasgando suas vestes, atirando poeira para os ares, uma turba descontrolada. O comandante da força romana, Cláudio Lísias, diante do que estava acontecendo ali, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Olha, vamos subir com este homem, vamos subir. Era arriscado ficar ali. Só que Cláudio Lísias tinha um pensamento que não era nada agradável. E o pensamento do comandante da guarda, o pensamento de Cláudio Lísias era o seguinte: vamos subir com este homem à fortaleza e sob açoite vamos interrogá-lo, vamos amaciar o cabra, vamos prendê-lo, pegar o chicote e sob açoite, sob tortura, vamos interrogá-lo para ver o que é que está sendo escondido, o que é que está por trás dessa fúria toda. O mesmo açoite que o Senhor Jesus Cristo havia recebido, açoite romano. Só que para os judeus havia um limite, era uma quarentena menos um. Para os romanos não havia limite. Chicote feito de tiras, de couro, com pesos na ponta, de ferro, chumbo e osso. E à medida que as perguntas eram feitas, as chibatadas eram dadas. Vamos interrogar este homem sob açoite. Vamos ver o que é que está acontecendo. Quando estavam amarrando com correias de costas para que ele fosse açoitado, Paulo disse ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Irmãos, aqui Paulo usa algo legal em seu favor. Ele era cidadão romano. Não sabemos ao certo a origem da sua cidadania. Alguns estudiosos entendem que, possivelmente, o pai de Paulo houvesse prestado serviços relevantes aos romanos, ao exército romano, e por causa disso tenha recebido a cidadania. Então, os seus filhos também foram agraciados com a cidadania, pois filhos de cidadão romano tinham esse direito. E Paulo então diz: será porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Eu quero que vocês percebam aqui que a partir deste versículo 25 até o 29, todo versículo vai trazer cidadão romano. Cidadão romano, às vezes com uma palavra implícita, mas vai trazer. No versículo de número 26, ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Que estás para fazer? Esse homem é cidadão romano. Este homem é cidadão romano, você vai
açoitar um cidadão romano. Irmãos, naquela época, a cidadania romana impedia os açoites pré-julgamento, mas alguém que blefasse, alguém que dissesse ser cidadão romano sem que fosse de verdade, era punido com morte. Se a pessoa dissesse, eu sou cidadão, e não fosse, ele seria punido com morte. Por isso, quando alguém falava que era cidadão, eles consideravam. Eles iriam pesquisar, eles iriam ver, vasculhar os documentos, mas ali o comandante, quando foi avisado, ele parou com o processo. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano ou és tu cidadão romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão romano. Eu comprei esse título por muito dinheiro. Em muitos casos, no mercado negro, de forma ilícita. Mas havia isso dentro da política romana? A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. Ele não foi sujeito aos açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar, para que fosse açoitado. Irmãos, e aqui então terminou este momento. Aqui terminou este momento dentro da narrativa de Paulo, prisioneiro de Cristo, apresentando sua defesa diante do povo judeu e se livrando de um açoite terrível, usando em seu favor a lei. Eu quero, irmãos, finalizar esse nosso momento de leitura e explicação da palavra de Deus, ressaltando rapidamente 3 pontos finais, cada um deles atrelado a esses momentos que nós vimos, a pré-defesa, a defesa e o momento do pós-defesa. Em Paulo nós vemos o valor da gentileza no trato, o valor do amor abnegado. As pessoas tentaram matá-lo, tentaram linchá-lo. Ele se dirigiu a elas com amor e gentileza. Irmãos e pais, ouvi-me. Ele falou na língua do coração daquelas pessoas. Ele poderia ter sido formal, ele poderia ter sido ali mais seguido praxes de audiência. Ele procurou ser o mais fraternal possível. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios, a palavra dura suscita o furor, mas a palavra branda acalma a ira. Ele preparou o coração daquelas pessoas para que elas o ouvissem, e elas o ouviam. A resposta branda desvia o furor, lendo aqui o texto para não ficar errado. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Diante, irmãos, de furor levantado contra nós, a gentileza joga um balde de água fria sobre quem está muito quente. O amor faz com que aqueles que vêm armados sejam desarmados. Lembre-se disso
na próxima vez que alguém chegar diante de você com brutalidade, e você tiver vontade de responder da mesma forma, com a mesma natureza. Lembre-se disso. Seja manso. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Paulo conquistou o direito de falar porque foi brando. A gente vê isso neste texto quando ele está no pré-defesa. No momento da defesa, irmãos, nós vemos que a salvação é como um tsunami. A salvação é algo incontido, incontrolável. Quando Deus chama alguém, não há como resistir ao chamado. A salvação é avassaladora. A salvação derruba barreiras, derruba defesas. A salvação derruba o que tiver que ser derrubado de reservas. E Paulo mostra isso muito claramente na sua defesa. Eu fui vencido. Eu fui totalmente subjugado. O amor de Deus transbordou sobre a minha vida de tal forma que a única coisa que eu pude dizer é: Senhor, Senhor. A salvação nos faz render à autoridade do justo e nos humilhar diante dele. Mas que bênção é entender que pela salvação deixamos de ser o dono da própria vida, perdemos a autoridade sobre nós mesmos, e alguém assume essa autoridade e passa a cuidar de nós, passa a nos guiar, passa a nos conduzir. Os nossos olhos são abertos para ver, os nossos ouvidos são abertos para ouvir, ver o que não víamos antes, ouvir o que não ouvíamos antes, reconhecer a mensagem que antes não fazia sentido algum. A salvação é como uma avalanche. Mas que bênção é sermos atropelados pela graça irresistível e sermos feitos novas criaturas. Que bênção! Se você já foi atropelado por esta graça, meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus. Louve a Deus, porque você foi escolhido como Paulo foi. Você tem um ministério da parte de Deus. Você tem uma missão que Deus lhe confiou com o seu chamado. E Ele quer te usar para a glória dEle. Ele quer se revelar através da sua vida. Ele quer se dar a conhecer através de você. E Ele vai preparando você enquanto você o serve na terra, para que você more com Ele nos céus. E por fim, eu quero destacar com a leitura deste texto, que não é errado fazer uso da justiça para proteger nossos direitos. Paulo não temia açoites, Paulo não temia ser preso no tronco. Se temesse, não haveria ido a Jerusalém, ele fez questão de ir. Paulo não temia nada disso, absolutamente. Mas também não era alguém insano, sem juízo. Ele não queria sofrer à toa, e não iria sofrer à toa, sem necessidade. E aqui então ele fez uso da lei em seu favor. Ele requereu os seus direitos. É lícito açoitar um cidadão romano sem que tenha passado por julgamento? E ali ele foi preservado de ser açoitado. Irmãos, nós podemos sim, se necessário for, recorrer à justiça, nos defender, preservar nosso nome,
o nosso testemunho. A palavra não é contra isso. Quando podemos fazer para nos preservar para a glória de Deus. A história vai prosseguir. Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele se defendeu diante do povo judeu. A partir do versículo 30, nós vamos ver mais momentos de prisão e de defesa do apóstolo Paulo. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, irmãos. E que livres de algemas, nos consideremos prisioneiros de Cristo. E voltemos para Ele e digamos: Senhor, Senhor. Antes de ser preso por romanos, Paulo já era prisioneiro de Cristo. Feche os seus olhos e falemos com o nosso Deus em oração, finalizando esse nosso momento de culto nesta noite. Ore para que Deus lhe dê, meu irmão, palavra branda, que desvia o furor, palavra branda que acalma corações. Peça para Deus para lhe dar domínio próprio, e que assim você consiga desarmar os adversários, e assim você consiga manifestar o amor de Cristo, a começar dentro de nossa casa. Agradeça a Deus pela sua salvação. Se você reconhece o valor da salvação, agradeça ao Senhor pelo tsunami que passou na sua vida e tirou do trono do seu coração o eu, o ego, e colocou Cristo Jesus. Agradeça a Deus pela graça transbordante que transformou nossa história, nos jogou por terra, tirou a nossa visão e nos deu uma visão renovada, e nos fez clamar: Senhor, Senhor. Deus, obrigado por lermos a sua palavra, por vermos através dessa narrativa um exemplo de como o Senhor chama vidas à conversão. Paulo se coloca submisso do começo ao fim. Paulo se declara debaixo de ordens. Foi isso que ele quis mostrar para aqueles judeus que não viram, que não ouviram, que não entenderam. Ainda não era a hora, ainda não era o momento. Obrigado, Senhor, por, ao ler este texto, nos lembrar da nossa própria salvação. O que nós éramos e o que somos hoje. O que ficou do que éramos, o que deixou de ser do que éramos e o que foi acrescentado no lugar do que deixou de ser. Obrigado porque nós somos pessoas melhores. Hoje não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da carne e nem de Satanás. Nós somos livres para fazer a vontade do Senhor.
Muito obrigado, Deus, porque com o chamado há a comissão para te servir, para fazer o Senhor conhecido. Ajuda-nos, Deus, a cumprir o nosso comissionamento e a servir o Senhor de todo o nosso coração. À medida que prosseguirmos, ó Deus, se em momentos na nossa vida houver a necessidade, Senhor, de em algum momento usar da lei para proteger nossos direitos, para nos resguardar de injustiças, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos portar com discernimento. Abençoa-nos, Pai. Obrigado pela sua palavra, e que o Senhor mesmo, que é Deus e que habita os corações, aplique a sua palavra a cada vida, a cada coração que a ouviu, que a recebeu nesta noite. Essa é a nossa esperança. E é isso, ó Deus, que nos faz continuar compartilhando a palavra do Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênção na Tua presença, onde a graça que transbordou em nós possa continuar transbordando e alcançando aqueles com os quais nos relacionarmos, Pai. Para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Irmãos, que esta maravilhosa graça transbordante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o mesmo Deus que se revelou a Israel e que hoje é o Deus dos gentios também, é a comunhão do Espírito Santo que nos faz ver e ouvir